Olá, queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 1º de junho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje. Um evangelho muito importante que, confesso a vocês, me trouxe ainda surpresas e eu queria partilhá-las com vocês no início deste mês, um novo mês, o mês do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Vamos então começar. Marcos 12, do 1 ao 12. E começou a eles, por parábolas, a falar. Por que Jesus Cristo começa a falar em parábolas? Que no caso aqui também é uma alegoria. Qual é a razão? Qual é a razão para essa metodologia? Jesus Cristo percebeu que eles estavam fechando o coração, que eles estavam fechando o entendimento. Eles não queriam mais entender o que Jesus queria lhes falar. E Jesus Cristo, então, usa deste elemento que é a parábola, que é um gênero literário até, que a gente encontra na literatura sapiencial, chamada de Ketuvim, do Tanakh, do Antigo Testamento. E também Jesus usa esse recurso da parábola quando os seus ouvintes não conseguem lhe compreender, porque ainda lhes falta algum tipo de entendimento do que vai acontecer. Então ele fala por meio de parábolas, que é também uma interseção com a literatura apocalíptica. Jesus começou a falar em parábolas porque os seus ouvintes haviam fechado o coração. É a explicação de um dos autores aqui, não é? E a gente vai entender por quê. Eles já tinham fechado o coração por conta do momento em que Jesus exorcizou o templo. Jesus tinha acabado de exorcizar o templo e tinha expulsado dali os vendedores de animais e os cambistas que estavam ocupando o lugar dos filhos de Deus. Então, claro, eles perguntaram: qual é a tua ordenação, qual é a tua autoridade para fazer isso aqui? Quem foi que te ordenou? Quem nos ordenou foram os rabinos, foram os sacerdotes. E quem te ordenou? E aí Jesus Cristo, claro, se reporta a João Batista. João foi a sua testemunha, foi o que lhe ordenou, não é? E também o Espírito Santo e o Pai. Então nós temos aqui as três testemunhas. João Batista, quatro, né? João Batista, o Espírito Santo, o Pai e o Antigo Testamento. Então, essas são as autoridades, né? Olha que coisa bonita. Essas são as autoridades, essa é a ordenação de Jesus. Ele foi sim ordenado por Deus e pelos homens. João foi o seu ordenante. Deus Pai, o Espírito Santo, como pomba, a água, que é a Torá, tudo isso, né? Mas isso é outro texto. Aqui Jesus começa a falar uma parábola. Ele diz: um homem plantou uma vinha. Quando a gente fala em vinha, nós estamos na mistura entre o jardim e a construção. E eu desenvolvi, não é, uma explicação, uma tese, que o homem possui essas duas profissões. O homem é o jardineiro, porque o homem é aquele que cuida da vida espiritual, cuida da sua vida espiritual e cuida da vida espiritual dos outros, né, ajudando-os. E o homem também é o construtor da casa, porque é ele que constrói as instituições, é ele que constrói a sociedade, é ele com Deus, né? E é ele que constrói a vida espiritual da família. Casa, casa, vida espiritual da família. Jardim, vida espiritual pessoal. Mas o que é uma vinha? É um jardim e uma construção. E aqui, meus irmãos, a vinha se transforma em alegoria. Então, o que seria, padre, né? A parábola se transforma em alegoria. Por que é uma alegoria? Porque cada elemento possui um significado. Quem é esta vinha? A vinha representa três coisas. A vinha representa a nossa alma, numa leitura mais personalista, mais individual. Segundo, a vinha representa a religião, o culto, não é? Representa Jerusalém. E a vinha também representa o povo de Israel. Então, não é apenas uma interpretação, parábola e alegoria. Se trata
de uma leitura que individualmente eu posso me identificar com esta vinha, Deus falando para mim. Eu posso identificar esta vinha como Jerusalém, não é? Como o lugar do culto, e os líderes, né? E eu posso identificar esta vinha também como o povo de Israel. Muita gente só identifica com o povo de Israel, mas não é só isso. Inclusive, vocês vão encontrar essa leitura sobre a vinha do Senhor. A parábola da vinha, ela não foi criada por Jesus. Ela já se encontra em Isaías 5, do 1 ao 7. Cantarei para o meu amado o seu cântico a respeito de sua vinha. E também no Salmo 118, no finalzinho, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, Isaías 5 e Salmo 118. Essas são as duas referências que, misturadas, você tem a vinha, a construção, que ao mesmo tempo é um jardim. Um homem plantou a vinha. Quem foi que plantou a vinha? Foi Deus. Alegoria. Pôs ao redor dela uma cerca. O que seria essa cerca? É a lei, é a Torá, os mandamentos. Os mandamentos do Senhor são compreendidos de duas maneiras. Os mandamentos do Senhor são ao mesmo tempo constituição e legislação. Então, eles dão o norte e também dão os limites, né? Como a lei. Lei não é algo positivo, faça isso. Lei é não faça. Então, a gente tem os dois aspectos, mas na Bíblia, né, a gente encontra mais assim. Então, a Constituição e a legislação. Aí nosso Senhor diz que Deus plantou uma cerca. Significa que esta cerca é a lei que nos protege, que nos guia, que nos defende, que nos coloca no horizonte certo. E cavou um lagar. Por que ele cava um lagar? Aqui é a religião. Aqui é a vinha que precisa produzir frutos. É a vinha que precisa alimentar os outros. É a vinha que precisa gerar coisas boas, não é? E além de construir o lagar, ele também construiu uma torre. O que é essa torre? Ele colocou essa vinha vigiada, protegida. São os líderes, não é? Essa vinha deve ser cuidada, deve ser vigiada, não no sentido de curiosidade, mas ela deve ser zelada. É uma vinha zelada. Aplique isso à religião, a Israel e à sua alma. Construiu uma torre, não é? Santa Teresa gostava dessa linguagem, né, de que a alma tem que ser protegida pela torre, né, pelo cavaleiro da torre. E arrendou a mesma a lavradores. O que seriam esses georgóis? O que seriam esses agricultores, né? Esses lavradores? São os líderes que Deus colocou à frente do seu povo, que estão citados no texto anterior. Os escribas, os anciãos e os sacerdotes. Escribas e fariseus, anciãos e sacerdotes. Poder sapiencial, poder temporal e poder espiritual. Eu gosto de fazer essa divisão porque ela explica muito bem o que é cada um. Então, o amado, o homem, né? Aqui se fala antropós, mas em Isaías é o amado. O amado, então, cheio de expectativas, plantou uma vinha, vida espiritual. Essa vinha quem é? Minha alma, o povo de Deus e a religião. Pôs ao redor uma cerca, cuidou com a lei, cavou um lagar, esperava dela frutos para todos, e construiu uma torre, para que ela nunca fosse invadida por ninguém, para que ela sempre pertencesse a ele. E arrendou a mesma a lavradores, para que eles cuidassem, e foi viajar. Isso aqui é muito importante, porque é Deus dizendo que Ele confia em nós, que Ele acredita em nós. E eu estava lendo aqui nesses livros que eu leio, né, que são 4, geralmente são 4 ou 6, hoje são 4, porque os outros não contêm, né? Tem uns que não falam de tudo. E eu estava percebendo uma coisa interessante. Esse ir embora é um sinal de tanta confiança, porque naquela época havia uma lei que dizia o seguinte: se uma pessoa tem uma terra e vai embora,
não cuida mais daquela terra, ele pode perdê-la. É daí que vem a ideia do uso capião, né, que a gente até hoje tem no nosso sistema de leis. Então havia essa lei naquela época. Como Israel era um país pequeno, não podia deixar terra sem cuidado. Então quem tivesse uma terra e fosse embora, era um sinal de que perderia aquela terra, né? Quem entrasse nela poderia ser invadida e quem usasse a terra, quem tomasse posse daquela terra, poderia ficar com ela. Então, o fato do Senhor viajar já está nos dizendo da confiança de Deus. Deus confia em nós. Deus espera que nós tenhamos respeito por Ele, que seja uma relação de amizade. Então é Deus nos ensinando sobre as nossas relações sociais, primeiro conosco, né? E depois as relações sociais. E enviou para os lavradores, no tempo certo, um servo para junto dos lavradores. Este servo aqui, primeiro, seria Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Esses são os servos que foram enviados para que recebessem os frutos da vinha. Agarrando a ele, espancaram e enviaram embora vazio. E novamente enviou para eles outro servo, e aquele bateram na cabeça e o insultaram. E outro enviou, e aquele mataram, e muitos outros, a uns espancando, a outros matando. Aqui, Jesus Cristo está citando a sorte dos profetas. O que fizeram os lavradores, os vinhateiros, né, que é outro nome que é dado, o que fizeram eles quando viram os profetas? Trataram mal. E qual era a missão dos profetas? Os profetas queriam chamá-los para produzir frutos. Os profetas queriam chamá-los para que entregassem os frutos a Deus. Porque essa é a outra questão. Eles queriam a vinha para eles. Percebam, meus irmãos, que Roma, quando invade Israel, deixa Israel viver o culto lá em Jerusalém. Por quê? Porque eles queriam os impostos. Percebam que Herodes, quando fez o templo para quê? Para que todo mundo que fosse visitar pagasse um tributo. É sobre isso que o Senhor está dizendo. Vocês estão tomando a vinha das minhas mãos e não me entregam os frutos dela, porque vocês querem os frutos para si. Vocês querem os frutos para vocês. E vocês mataram meus servos, que não queriam os frutos da vinha, mas queriam chamar a conversão. Né? A conversão, que é o reaprender e voltar ao caminho, Techuvá e Giur. Os profetas foram mortos e espancados, como a gente pode acompanhar na literatura do Tanakh, nos Nuvim, né? Que são os profetas. E isso, meus irmãos, era tão sério que os profetas, quando eram chamados por Deus, diziam: Senhor, eu não quero ser profeta, né? E aqui o Senhor está dizendo: vocês mataram aqueles que eu mandei e eles não queriam a vinha. Vocês os mataram porque vocês queriam a vinha. Aqui está o problema. Não é que Deus seja cruel ou mau. É Deus dizendo: vocês nem produzem frutos, vocês não entregam os frutos e ainda querem a vinha. Vocês querem ser deuses para vocês mesmos. E é verdade. Nós estamos hoje numa época onde as pessoas cultuam pessoas, onde as pessoas adoram pessoas. Por isso que não tem lugar para Deus no mundo, nem tem lugar para os profetas de Deus. Se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vai ter lugar para você no mundo, porque as pessoas querem adorar pessoas, elas não querem cultuar a Deus, adorar a Deus. Por isso que eles mataram e espancaram os profetas. Ainda tinha o filho amado. Enviou o mesmo por último para eles, dizendo: respeitarão o meu filho. Por que ele mandou o filho? Ele mandou o filho para lembrar: a vinha é minha. Eu sou o responsável por ela. Ele mandou o filho para dizer: este é o herdeiro. E Jesus, claro, está falando sobre a encarnação. Ele está dizendo para nós que ele não é um profeta apenas. Ele é o filho. Ele é o herdeiro da vinha. Ele é o dono das nossas almas, Ele é o dono da nossa religião, Ele é o dono do seu povo.
Seu povo não está abandonado. Deus confiou o seu povo aos líderes, aos pastores, aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, mas eles estão errados, então eu vou mandar agora o meu filho. E é interessante que eu faço muita leitura de judaísmo. E nos livros de judaísmo, eles não citam essa parte, eles não explicam essa parte, porque eles sabem que a vinha, a parábola da vinha, é uma crítica ao judaísmo. É dizer que eles não produzem frutos e ainda estão querendo tomar o lugar de Deus. Ao meu filho eles vão respeitar. Como Deus é bondoso, como Deus é paciente, como Deus acredita em você e em mim. Deus acredita em mim mais do que eu mesmo, me dá chances, isso é acreditar e ter expectativas. Então ele mandou o filho pensando, ao meu filho vão respeitar. Mas os lavradores entre si, eles não lembraram de lei, eles não lembraram que matar era um crime punido, não é? Eles não lembraram de nada. Disseram entre si, este é o herdeiro. Kleronomos, né? Esse é aquele que possui o direito sagrado. Eles disseram, vinde, matemos a ele, e nossa será a herança. Aqui estão claras as intenções deles. Eles nunca quiseram dar os frutos para Deus. Eles queriam os frutos para si. Eles queriam a religião para eles mesmos. A religião não é o problema. O problema é quando a liderança da religião sequestra a religião para si. É o herdeiro, vinde, matemos a ele, e nossa será a herança. Sabe o que eles pensaram? E aqui também eu li nos livros, né? Eles pensaram o seguinte, os vinhateiros. E Jesus está dizendo que são eles, né? Anciãos, sacerdotes, escribas e fariseus. Eles pensaram o seguinte, o dono da vinha só tem um herdeiro. Se nós matarmos o herdeiro, não terá mais ninguém que nos impeça. Então eles, no lugar de conversão, eles pensaram ainda mais de maneira criminosa. Não pensaram que matando eles estariam impossibilitados de receber qualquer bênção, porque o assassinato é um pecado abominável. Lembrem de Caim. Deus castigou Caim, não é? Eles não pensaram que Deus poderia castigá-los. O que eles fizeram? Agarrando, mataram a ele e lançaram ele fora da vinha, para que o sangue dele não caísse na vinha. O que fizeram com Jesus? Espancaram, açoitaram e, na hora de matar, o mataram fora de Jerusalém. O mataram fora da vinha. Aqui Jesus está predizendo o seu destino. Jesus só faz uma pergunta. O que, pois, fará o Senhor da vinha? Ela não será de vocês. Isso aqui é maravilhoso aqui. Parece uma novela, não é? Uma novela boa. Que hoje novela é somente contra os costumes, né? Parece uma novela que se desenrola diante de nós. Aí diz o Senhor, o que, pois, fará o dono da vinha? Essa vinha nunca será de vocês. Eu aqui entendo claramente o que o Senhor está dizendo para mim. Ele está dizendo, Padre Elano, você vai dar a sua vida pela igreja, mas a igreja nunca será sua, a igreja é minha. Você vai servir a igreja como um vinhateiro, para me dar os frutos dela, porque são meus, porque eu te dei a vinha. É assim que eu entendo minha missão na igreja. É assim que eu espero que as lideranças que estão me acompanhando entendam. O Senhor mesmo responde, que fará o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Não é dito quem são esses outros. Subentendemos que são os gentios, mas o Senhor está falando claramente que ele vai tirar a vinha das mãos dos que não produzem nada e que não entregam os frutos, e vai entregar a quem devolva os frutos para ele. A Escritura diz, não lestes? A pedra que rejeitaram os construtores tornou-se a pedra angular. Acabou o tempo, na missa eu explico hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estarei hoje na Santa Missa, na Igreja da Glória, 18h30, Missa da Memória de Santa Teresinha. Um grande abraço, até daqui a pouco, se Deus quiser, ou até amanhã. Agora é a sua vez, curta, comente, compartilhe. Tchau, tchau.